Come on, church, would you lift it up? Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than ocean. Lord, your kindness leads us to repentance, to the heart of God. Your heart, oh God, is all I want. Oh, they say that it's impossible to ever save a sinner's soul, but my God says to the prodigal, come on, my beloved one, you're welcome home. Oh, your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizon, stronger than ocean. Oh, kindness leads us to repentance, to the heart of God. Your heart, oh God, is all I want. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizon, stronger than ocean. Lord, your kindness leads us to repentance, to the heart of God. Oh, your heart, oh God. Your mercy
that the dark lingers longer than the night, when the shadows feel like giants. Are you chasing me down? Tell me, where could I run from your light? Where could I hide? And within your precious thoughts, there's no hiding from your love. Highs and lows, Lord, you're with me either way it goes. Should I rise or should I fall? Even so, Lord, your mercy is an even flow. You're too good to let me go. Should I dance on the heights or make my bed among the depths? Your mercy waits at every end, like you planned it from the start. Should the dawn come with wings or find me far side of the sea, there your hand still fastens me, ever closer to your heart. Oh, highs and lows, Lord, you're with me either way it goes. Should I rise or should I fall? Even so, Lord, your mercy is an even flow. Should I rise or should I fall? You were faithful through it all. You're too good to let me go. You're too good to let me go. Lord, you're faithful through it all. Pode transicionar. Boa noite, irmãos. Tivemos alguns imprevistos para variar. Estamos progredindo,
nos dado sabedoria e graça. Vou pedir um auxílio aqui do meu pastor, que puxa um pouquinho o pedestal para a altura da minha voz. Aí. Como estamos todos bem, felizes para adorar o Senhor hoje? Vamos todos juntos adorá-lo? Até que Ele venha, né? Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. E o que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Oh, se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, oh, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. E até que Ele venha, até que Ele venha, Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. E o que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, oh, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. E até que Ele venha, até que Ele venha, Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele
Ele venha, Ele é a razão que me faz continuar. Chama o pastor Miguel aqui para orar por nós. Vamos orar então, irmãos. Você une a tua família, chama para perto do sofá, da sala, e vamos buscar o Senhor nesse tempo de grandes oportunidades de proclamarmos ao Senhor, né? Nesse tempo de grandes oportunidades, porque as dificuldades fazem a gente se aproximar mais de Deus. Então vamos orar, buscar a presença do Senhor. Senhor Deus, ajuda-nos a proclamar o Teu Evangelho até que o Senhor venha, Pai amado, em nome de Jesus. Nós te clamamos porque o Senhor vai enviar o Teu Filho Jesus lá nas nuvens e vai voltar a buscar a Tua igreja, Senhor. Pai querido e santo, em nome de Jesus de Nazaré, nós queremos Te adorar, Te bendizer, Te glorificar e Te agradecer, Pai amado. Queremos pedir pelos que sofrem, queremos colocar nas Tuas mãos aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão, Senhor Deus, nos asilos, aqueles que estão, Pai amado, sofrendo, Senhor Deus, por causa de alguma enfermidade, seja Covid, seja por uma outra enfermidade, que a Tua boa mão esteja acompanhando, dando vitória sobre a doença, em nome de Jesus de Nazaré. Pai amado, nós Te glorificamos e entregamos nas Tuas mãos, Pai amado, aquele que está em busca de emprego, meu Pai, que a Tua boa mão esteja conduzindo, amparando, abrindo portas. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão e cada irmã, cada pessoa que ouve esse programa, que vai ouvir esse culto, Senhor Deus. E, Pai amado, nós entregamos as Tuas mãos e que a Tua palavra se cumpra na vida daquele que quem crê em mim será salvo, Senhor Deus. O Senhor Jesus disse, em nome de Jesus, nós clamamos isso, Senhor Deus. Abençoa essa nossa reunião em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu queria convidar você, antes de nós cantarmos a próxima música, para abrir lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, Filipenses capítulo 4, verso 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Algumas traduções falam o vosso entendimento em Cristo Jesus. Então, que você possa entregar todas as tuas aflições, todas as tuas situações difíceis, orando, clamando, mas também dizendo, Senhor, obrigado, porque o Senhor está ouvindo a minha oração. Vamos continuar louvando o nome do Senhor, cantando com músicas. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem,
coração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Mais uma vez. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Oh, vem. Amém, meus irmãos. Nossa esperança está em Cristo. Um dia todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. Até que esse dia chegue, continuaremos cantando sobre o incrível sacrifício, a grande obra redentora do nosso Senhor, da esperança que temos nele. Amém? Vamos cantar um hino muito antigo. Se paz a mais doce me deres provar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, ó certo, eu estou, que apesar de aflição sou feliz, graças dou por Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus,
meu Senhor, sou feliz, eu sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos declarar a nossa esperança nele, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, eu sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque ele vive, porque ele vive. Oh, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, meus irmãos. A palavra nos fala que se esperamos em Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis. É interessante que essa esperança que nós temos é uma esperança que muitas pessoas não conhecem. Esperança de que haja o que houver, existe um Deus que me ama e que preparou um lugar para mim. Seja como for, em meio à pandemia, em tempos fáceis ou difíceis, a minha esperança não depende das circunstâncias. A minha esperança como filho de Deus não depende das coisas que me cercam. Se tenho emprego, se tenho dinheiro, se tenho saúde, isso é bom, mas não é onde está a minha esperança. A nossa esperança está em algo muito maior. O nosso Jesus, que tanto nos amou, hoje reina sobre todas as coisas e prometeu que um dia estaríamos com Ele. Você pode se alegrar com isso? Você pode declarar o seu amor por Ele aí na sua casa? Haja o que houver, nós nunca podemos esquecer. Ele vive, Ele ressuscitou no terceiro dia e a nossa esperança está bem guardada nele. Amém? Vamos cantar essa segunda estrofe com convicção, irmãos. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Oh, posso crer no amanhã, aleluia, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem
eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Tão bom estarmos juntos, mesmo distantes. É tão bom adorarmos ao Senhor juntos, né, irmãos? Aproveita aí a sessão de comentários dessa live. Manda um glória a Deus. Diga palavras de amor aos irmãos. Eu tô com saudade de vocês, irmãos, pra falar bem a verdade. Saudade de ver esse lugar aqui cheio de gente. A gente tá fazendo o nosso melhor para que a gente possa entregar algo com qualidade, com excelência, mas não existe nada como o calor humano, ouvir as vozes de vocês todos cantando junto aqui. Vamos entrar em oração agora e pedir ao Senhor que derrame da sua graça pelo pastor Miguel, que vai estar trazendo a palavra, para que o nosso coração se aquiete, a nossa alma se aquiete para receber da palavra, para que tenhamos tranquilidade, paz no nosso espírito. Vamos pedir para o Senhor que nós possamos ter atenção e dedicação para entender a palavra que vai ser passada e buscar aplicar ela nas nossas vidas, irmãos. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pela oportunidade de ouvir da Tua palavra, Senhor, livremente, de Te seguir. Ah, Senhor, que os nossos corações agora estejam completamente voltados para Ti, Jesus. Ministra ao nosso espírito, Espírito Santo, que nós possamos ser mudados nessa noite, que o dia de amanhã possa ser um dia mais próximo de Ti do que foi hoje, e assim consecutivamente. Ah, Senhor, que essa palavra caia no nosso coração como em solo fértil, venha germinar e dar bons frutos para Ti. Te agradecemos, Senhor, colocamos as nossas vidas, dos nossos familiares diante de Ti. Age por meio do pastor Miguel agora nesse momento e depois age através de cada um de nós, na medida que nós ouvimos a Tua palavra e Tu nos revela o nosso espírito. Louvado seja o Teu santo e doce nome. Amém. Liebe Schwesters und Brüder von jeder Kirche, wo all das, was uns angenommen haben, was uns missionär kam, was uns ernähren da mit Gebet und da uns auch annähern mit Yield, vielmal Dankeschön. O Gott sei euch segne. Queridos irmãos e irmãs de todas as igrejas, e você, querido adotante, que nos adota em oração, que também nos adota em sustento no campo missionário, nosso muito obrigado e que Deus te abençoe. Estamos há 1 ano e 4 meses no campo missionário em Tijuco Preto e muitas coisas Deus
liebe Schwesters und Brüder, voor jede Kirche, voor al die wat ons aannemen hebben als missionairkamp, wat ons ineren daar met gebed, en dat we ons ook aannemen met yield. Veelmaal dank geschenkt. O God te zegene. Queridos irmãos e irmãs de todas as igrejas, e você, querido adotante, que nos adota em oração, que também nos adota em sustento no campo missionário, nosso muito obrigado e que Deus te abençoe. Estamos há 1 ano e 4 meses no campo missionário em Tijuco Preto. E muitas coisas Deus tem feito, Deus tem nos levado a várias vidas. Nós já semeamos a palavra do Senhor em vários corações. Há o tempo da semeadura e há o tempo da colheita. E eu creio que esse tempo da colheita virá. Mas para que ele aconteça, nós também contamos com você, porque não somos só nós, os missionários nos campos, que fazem a obra acontecer, mas é você aí do outro lado, na igreja, orando, você que está nos apoiando em orações, financeiramente, a cada querido adotante que tem investido seu tempo em oração, que tem investido seus recursos no campo missionário. E juntos nós chegamos a esses corações que tanto precisam do amor de Jesus. Há uma necessidade muito grande aqui em Tijuco Preto. Há um grande índice de alcoolismo, há um grande índice de suicídio e também de drogadição. E nós sabemos que só há uma palavra, uma única mensagem que verdadeiramente pode libertar. E é a boa nova em Cristo Jesus. Bom, meu nome é Renato, faço parte aqui da igreja Congregação de Tijuco Preto. A importância de nós termos um missionário aqui na nossa região, como região pomerana, é muito bom que a gente pode também fazer os cultos em lares e as pessoas que estão enfermas, eles entendem melhor, né, as pessoas mais de idade. Então, com esse trabalho do missionário, nós podemos ter a facilidade de poder ganhar almas para Jesus e que Deus possa nos abençoar, que esse missionário possa nos ajudar cada vez mais a alcançar mais almas para Jesus. Deus tem feito grandes coisas aqui no Garrafão e temos a plena certeza que Ele vai continuar realizando a sua obra nesse lugar. Quero deixar uma palavra de gratidão a você que tem orado e investido o seu tempo, os seus recursos e a sua oração aqui nesse campo missionário. A minha oração é para que Deus continue usando a sua vida para chegar até aqui. Se envolva em missões, apoie os campos, apoie os projetos, que certamente isso tem feito toda a diferença. Se nós dobramos os joelhos, nós clamamos ao Deus dos céus, aquele que age nos corações. Eu sei que a nossa colheita será muito maior, mas nós devemos fazer a nossa parte. Então eu convido você a adotar um campo missionário em oração. Você vai ter o privilégio de ver e também de participar ali onde Deus já está agindo, ali onde Deus já está fazendo a sua obra de resgate. Posso dizer que a sua oração tem nos mantido firmes aqui no campo missionário e creio que Deus vai continuar nos abençoando e cada vez mais famílias vão conhecer do amor verdadeiro de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós, como missionários, como campo missionário, agradecemos imensamente a você, querido adotante, que tem nos sustentado, que tem orado conosco. E juntos nós vamos chegar muito mais longe, vamos alcançar muito mais vidas e contamos com você. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. É isso aí, irmãos. Nesse nosso mês de missões da Pioneira, ouvimos um vídeo lá do Espírito Santo, dos missionários lá do Espírito Santo, e você está desafiado a, junto com o teu dízimo, dar uma oferta para missões da Pioneira, ou até mesmo adotar um campo missionário. Por que não adotar Tijuco Preto ou um outro campo?
com pelo menos R$30 por mês, R$30 você não consegue comprar uma pizza de um tamanho relativamente bom, não é? Mas tu consegue, com R$30, tu consegue abençoar vidas lá no estado do Espírito Santo, lá no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, no Paraná. E então você pode ser uma bênção e Deus pode usar aquele pouco que você tem, que você destina para missões, para alcançar vidas. Uma pessoa que conhece Jesus é uma pessoa mais feliz, mais alegre, mais disposta, tem mais fé, mais coragem para enfrentar as dificuldades da vida, né? Então, que você possa investir na obra missionária. Desafio você, membro da igreja, você que nos ouve, que nos assiste, você que está participando, vai ouvir. Se você quer participar da obra missionária, nós temos muitas necessidades e você pode ser usado para abençoar vidas. Amém? Então, vamos partilhar da palavra do Senhor. E no domingo passado nós vimos um trilho que Deus começou um relacionamento intencional com Adão. Deus visitava Adão na viração do dia, Adão e a sua esposa Eva. Deus tinha um relacionamento íntimo com Enoque, Enoque tinha um relacionamento íntimo com Deus. Deus tinha um relacionamento íntimo com Noé, Noé tinha um relacionamento íntimo com Deus. E depois Deus procurou Abraão e Moisés. Depois de Moisés, ele passa essa questão de discipular um ao outro para os homens. Josué é discipulado por Moisés, e nós vimos que quando Josué falhou no preparar a próxima geração, houve dificuldade de manter as bênçãos de Deus sobre a vida daquele povo. Então, meus irmãos, nós vimos no Antigo Testamento e vimos no Novo Testamento também. E hoje eu queria partilhar alguma coisa que está muito relacionado a isso, ao discipulado um a um, a você ter um relacionamento discipulador intencional com alguém para alcançar a vida dele para o Senhor Jesus, para abençoar essa vida com o amor de Jesus. E você pode também procurar, quando precisar de ajuda, você procurar alguém para te ajudar, para ser um mentor, para ser um discipulador teu, em nome de Jesus. E eu queria falar sobre o reino de Deus hoje. Jesus nos ensinou a orar para que viesse o reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, disse Jesus lá em Mateus 6,10. Lá em Mateus 6,33, Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentadas. Então Jesus nos ensinou a orar para que venha o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Jesus nos ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A nossa situação financeira não é mais importante que o reino de Deus. A nossa situação de saúde não é mais importante que o reino de Deus. O reino de Deus é mais importante que tudo na nossa vida, porque quando nós buscamos o primeiro lugar, o reino de Deus, Deus acrescenta aquilo que nos falta, aquilo que precisamos. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então, quando nós pensamos no reino de Deus, nós pensamos no governo de Deus alcançando a vida das pessoas. Alguém pode imaginar, pode ter uma ONG trabalhando com pessoas carentes, com pessoas dependentes do alcoolismo, e lá livrar aquela pessoa do alcoolismo. Ela está estabelecida, o reino de Deus está sendo estabelecido? Creio que em partes talvez, mas o reino de Deus só vai estar estabelecido na vida daquelas pessoas, naquela situação, quando aquela pessoa, além de deixar o alcoolismo, além de deixar as drogas, ele vai ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus, ter um encontro pessoal com o Mestre Jesus, ter um encontro pessoal com o Senhor e Salvador Jesus, nascer de novo. Então, o reino de Deus, ele não simplesmente é você fazer ação social, que é muito bom, é maravilhoso. Se você faz ação social, você está indo bem, mas o reino de Deus só se torna completo quando alguém realmente é impactado, é transformado, a vida é transformada, é salva, porque o que adianta a pessoa ter uma libertação de um alcoolismo, de uma droga, e não ter a salvação em Cristo Jesus? Quando morrer, vai para onde? Então, o reino de Deus, temos que orar para que o reino de Deus se estabeleça, em primeiro lugar, na nossa vida, em segundo lugar, na vida das pessoas que nos rodeiam, então, aquelas pessoas que nós estamos perto delas. Agora, meus irmãos, é interessante que Deus, quando teve o seu plano para que o reino de Deus fosse expandido, fosse proclamado, fosse estabelecido, Jesus disse lá em Mateus 16, 18, quando ele esteve aqui na terra:
estabelecerei, edificarei a minha igreja. Então Deus usa a igreja para estabelecer o seu reino. A igreja, e quando nós falamos em igreja, nós estamos falando em mais ou menos em três condições, que a palavra eclesia, que a palavra igreja, ela é usada de três maneiras, de três formas no Novo Testamento. Em primeiro lugar, ela é usada como igreja no modo geral, a igreja mundial, a igreja universal, a igreja do modo geral. A igreja, quando Jesus disse, estabelecerei a minha igreja, ele está dizendo não numa igreja simplesmente local, aqui em Lages ou em qualquer outro local, ou em qualquer outro estado, mas está falando da sua igreja a nível mundial, a nível de todas as épocas, todas as gerações, os séculos que se passaram, que virão, séculos anteriores e os posteriores, onde que a sua igreja, onde pessoas estão sendo salvas pelo amor de Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele está falando dessa igreja, composta por muitas pessoas das mais variadas denominações, das mais variadas situações. E é interessante que até esse mistério que através da igreja, lá em Efésios capítulo 3, versículo 8, confira lá em Efésios capítulo 3, versículo 8, que fala que a obra de Cristo era um mistério que Jesus pegou até Satanás de surpresa, porque Satanás achava que estava derrotando Jesus quando incitou os judeus a matarem Jesus, a matarem-no, mas ele estava surpreendendo Satanás. Era um mistério, essa questão de Jesus salvar a humanidade através da sua morte salvadora, era um mistério estabelecido por Deus. Diz assim em Efésios 3:8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, aqui em Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9, Paulo está dizendo que Deus tinha um mistério. Qual era esse mistério? Jesus iria salvar a humanidade, ia remir a humanidade, ia resgatar a humanidade para Deus através da sua morte salvífica lá na cruz do Calvário. E no versículo 10 ele diz assim, para que pela igreja, aqui está falando da igreja a nível mundial, a nível geral, a igreja de todas as épocas, de todas as tribos, povos, de todas as denominações. Aqui não está falando de uma denominação em si, mas a igreja de um modo geral, a nível mundial, a igreja no sentido completo e pleno. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse mistério de estabelecer o reino de Deus através de Cristo, através da igreja, ele esteve oculto em Deus. Oculto, Deus o escondeu, e nem mesmo Satanás sabia desse mistério, que senão teria tentado atrapalhar a morte de Jesus lá na cruz, mas pelo contrário, Satanás foi usado por Deus para estabelecer o seu reino aqui na terra, porque Satanás, ele não é mais poderoso. A Bíblia fala lá em Apocalipse que um simples anjo vai amarrar Satanás, um simples anjo vai jogá-lo no abismo. Então Satanás não é mais poderoso do que um anjo. Imagine o poder do nome de Jesus sobre Satanás. Amém? Então a igreja no Novo Testamento ela é usada no sentido da palavra eclesia, na igreja num sentido geral. Mas também, irmãos, ela é usada no sentido de igreja local. E disse Bill Hybels, uma frase bem conhecida, a igreja local é a esperança do mundo. Quando nós falamos de igreja local, nós estamos falando de uma igreja estabelecida numa localidade, numa situação geográfica, seja no Japão, seja aqui em Lages, seja onde que for, uma igreja local, num bairro, numa situação específica. A Bíblia diz isso lá em Atos capítulo 11, versículo 26, versículo 25 e 26, que partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por um ano se reuniram naquela igreja. Qual igreja eles se reuniram? Se reuniram na igreja em Antioquia, uma igreja local específica. A obra de Cristo é estabelecida através de uma igreja local. Por que nós precisamos da igreja local? Porque através da igreja local que nós fazemos missões, através da igreja local que a gente
é abençoado e é abençoador. Nós somos bênçãos e recebemos bênçãos através da igreja local. É através da igreja local que você pode expandir o Evangelho de Cristo. Quando você dá uma oferta para missões da Pioneira, ou missões nacionais, ou missões mundiais, você ajuda um campo missionário, você está ajudando um campo missionário numa localidade X, numa localidade tal, e ali naquela localidade pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo libertas do alcoolismo, pessoas estão sendo libertas da depressão, do suicídio, sendo salvas, pessoas com mais esperança, e principalmente aquilo que o nosso irmão Misael falou, nossa esperança está em Cristo Jesus, não nessa vida. E como diz lá 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança estiver somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, nossa esperança não está nessa vida simplesmente. Queremos ter um bom carro? É bom isso, é bom. Queremos ter uma boa casa? Isso é bom, isso é maravilhoso. Queremos ter um bom emprego? Isso é bom. Mas principalmente a nossa vida não depende do emprego, depende de Jesus. A nossa vida eterna não depende se você vai morar numa casa boa ou numa casa simples de madeira, mas depende da salvação em Cristo, da tua fé em Cristo Jesus. E para você cumprir o ministério de Cristo, você precisa estar unido a uma igreja local. A Bíblia fala das 7 igrejas do Apocalipse. Eram 7 igrejas locais, em Esmirna, em Éfeso, em Tiatira, em Éfeso. Igrejas locais, igrejas numa situação geográfica X e que abençoavam aquela localidade. A igreja está aqui para abençoar a cidade. A nossa igreja não está aqui simplesmente por nós, mas pela cidade, para abençoar a cidade. E você muito importante essa união tua com a igreja local. Amém? Por isso que eu preciso da igreja. Uma igreja num contexto diário, onde que nós podemos ter contato com a palavra, que nos incentiva, que nos motiva, que nos auxilia. Quando estamos precisando de oração, nós temos alguém a quem recorrer, os irmãos, né, os irmãos. Então a igreja, a palavra eclesia, ela é usada pelos apóstolos no Novo Testamento como igreja a nível mundial, a nível local. E temos uma terceira aplicação da igreja, que não deixa de ser uma igreja local também, mas a igreja nas casas, que hoje são chamadas de PGM, PG, pequeno grupo, grupo familiar, célula. Então, mas a Bíblia chama da igreja que está na sua casa, a igreja que está no lar. Jesus usou muito os lares, a casa de Maria, a casa de Levi. Jesus usou muito as casas, a casa de Simão o leproso. Então Jesus usou muitos lares para abençoar os lares, as famílias, e abençoar as localidades que estavam inseridas naquele contexto, daquele lar, daquela família. Então, Atos capítulo 2, versículo 46 diz assim, nos afirma que os discípulos, a igreja, perseveravam diariamente, unânimes no templo. Então você percebe que há 2 situações que a igreja se reunia no templo para evangelizar, para louvar a Deus, mas também partiam o pão de casa em casa, tradução nas casas. Partiam o pão aqui é símbolo de ceia, com alegria e singeleza de coração. Os primeiros templos, como nós os temos hoje, igrejas, templos suntuosos, só começaram a surgir no terceiro século, terceiro século, quando foram surgir os primeiros templos como nós os conhecemos hoje. Até então a igreja, por motivos de perseguição, por motivos que Deus assim os dirigiu para que a igreja crescesse, surgiram no terceiro século o templo. Mas a igreja começou nas casas, nos lares. A igreja começou nas casas, nos lares dos irmãos. Romanos 16, capítulo 13, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá em Romanos capítulo 16, para você ver a importância dos lares, das casas. As nossas casas são convidadas para ser uma expansão do reino de Deus, uma expansão do reino de Deus. Então nós vemos que o reino de Deus, ele compete todo o governo de Deus em toda a terra, em toda a pessoa que entrega o seu coração a Jesus. O reino de Deus é estabelecido pela igreja a nível mundial, onde que tiver uma igreja local estabelecendo o reino de Deus, também ali o reino de Deus está sendo estabelecido. Mas também percebemos que o reino de Deus está sendo estabelecido através dos pequenos encontros dos lares. Nós aqui
trabalhamos com PGMs e queremos ver os PGMs crescendo, quando nós pudermos nos reunir completamente depois dessa pandemia passar, nós vamos ter PGMs fortes e poderosos, PGMs com líderes tremendamente usados por Deus, amém? Romanos 16, 13 diz assim: saúdem a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Em Coríntios, nós vemos em 1 Coríntios, nós vemos a citação de as casas sendo usadas. Nós vemos o livro de Atos falando das igrejas sendo estabelecidas nos lares, pessoas tendo a igreja nos seus lares, nas suas casas. E nós vemos aqui um casal chamado Priscila e Áquila, que eram colaboradores de Paulo, que tinham a sua casa, tinha um grupo caseiro, um PGM, um PG, uma célula na sua casa, uma igreja no seu lar, e ali no seu lar o trabalho foi expandido, foi crescendo. E o capítulo 16 de Atos, de Romanos, é muito precioso, porque ali tem uma lista de nomes e pessoas, e no capítulo 16, versículo 14, diz assim: saúdem a Síncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Outra versão diz que se reúnem com eles. Versículo 15 diz assim: saúde em Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os irmãos que se reúnem com eles, que estão com eles. Então você percebe que aqui uma lista, praticamente dá para dizer que o capítulo 16 de Romanos é uma lista de pessoas que tinham as suas casas como ponto de encontro dos cristãos, ponto de reunião dos cristãos, e ali tinha uma igreja pujante, forte, que se reunia na sua casa, talvez por causa da perseguição, talvez por causa da situação estratégica dos lares. Deus usou os lares para expandir a igreja cresceu nos primeiros 2 séculos nos lares, nas casas, e isso era maravilhoso, e nós precisamos voltar a ter essa estratégia de nos reunirmos nos lares. E deixa eu contar uma verdade para você. Você que pensa que você não pode ter uma casa, a tua casa, um PGM, um grupo no lar, um grupo caseiro, uma igreja no teu lar, e você se liderar, os teus vizinhos vierem ali frequentar a tua casa, você acha que não pode? Você pode sim, querido irmão. Porque uma das coisas que Satanás tem colocado no coração das pessoas é que só o pastor deve dirigir grupos nos lares. Não. Se você sabe ler a Bíblia, e você sabe ler a Bíblia, se você pode pegar a mensagem de domingo, o esboço de domingo, e repassar para você, para os teus familiares, para os teus vizinhos, teus amigos, e ali você ser um agente para expandir o reino de Deus na tua vizinhança. Amém? Colossenses capítulo 4, versículo 15, tem mais um texto que diz assim: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como a ninfa e a igreja que se reúne na sua casa. Nós vemos uma mulher chamada Ninfa, que era líder de uma igreja que se reunia na sua casa. Nós vemos Filemão também, lá no versículo 2 do capítulo 1, que só tem um capítulo, Filemão, né? Versículo 2 diz assim: a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você, Filemão, na sua casa. Então nós vemos, queridos irmãos, que é bíblico, é estratégico, é espiritual, é de Deus, é plano de Deus, que as nossas casas sejam usadas para expandir o reino de Deus. E nós vemos isso como exemplo. E você percebe que não era Paulo que dirigia todos os programas, não era Paulo que fazia, tinha Ninfa, tinha Arquipo, tinha Filemão, tinha Áquila e Priscila. No começo parece que era Priscila que era a líder, porque para o costume oriental, quando fala do casal, a mulher vinha na frente, era a mulher que era líder, e quando o homem vinha na frente citado, sempre o líder era citado na frente. Só que depois, no Novo Testamento, lá já Priscila, parece que Priscila começou na fé antes do que Áquila, e depois foi crescendo, deixando o seu esposo crescer, e Áquila tomou a liderança do seu grupo caseiro, do seu grupo familiar, do seu PGM, do seu PG, da sua igreja que se reunia na casa deles. Mas, irmãos, o reino de Deus é expandido não simplesmente através de uma igreja mundial, de uma igreja universal, de uma igreja geral, não é expandido simplesmente por uma igreja
numa casa, num lar, mas o reino de Deus é principalmente expandido quando nós fazemos discípulos um a um. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele deixou a sua direção para que ele ia edificar a sua igreja através da pedra que era a declaração de Pedro, lá em Mateus capítulo 16. Mas nós vemos também Jesus quando subiu aos céus, antes de subir aos céus, ele deu uma direção como é que o reino de Deus seria expandido. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho vos mandado, ensinado, e estarei convosco pelos séculos dos séculos. Né? Então nós vemos que o discipulado um a um não substitui não substitui a igreja, mas ele é uma arma, é uma estratégia usada por Deus. Nós vemos lá Barnabé chamando Saulo, quando Saulo se converte, ele pega e é usado por Deus para trazer Paulo para junto dos principais lideranças da igreja. Então nós vemos que Barnabé discipulou a Paulo. Depois nós vemos Paulo discipulando Timóteo, Tito, Silas. Nós vemos Paulo discipulando um a um seus filhos na fé. E Paulo chama o seu filho na fé, Timóteo, de filho. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele começou a chamar os discípulos de apóstolos, e depois, no final, na oração do sacerdotal, ele chama de filhinhos. Por que isso? Porque você precisa ser pai espiritual de alguém. Paulo diz lá em Gálatas que ele sentia de novo as dores do parto pelos Gálatas que estavam se afastando do Evangelho. Então é como se ele gerasse espiritualmente, ele gerou espiritualmente, e ele agora diz que estava sentindo de novo as dores e teria que gerar novamente, trazer novamente aquelas pessoas ao Evangelho, é como se ele estivesse sofrendo de novo. Então, queridos irmãos, esse é um plano de Deus, que você invista a tua vida na vida de alguém, é vida na vida. Você não precisa nada mais, nada menos do que explicar para outra pessoa que você sabe da vida cristã, aquilo que o Espírito Santo te direcionar, aquilo que o Espírito Santo te indicar. Você pode usar um livrinho, ou usar principalmente o teu exemplo, o teu testemunho, né? Mas você pode investir na vida de alguém. Então isso é muito importante. É o reino de Deus sendo estabelecido quando você discipula alguém, Então nós vemos que o reino de Deus é estabelecido quando a igreja se expande, uma igreja local se expande e vai crescendo, quando a igreja se multiplica em vários setores numa localidade, tem igreja na sua casa. Lá em Antioquia não tinha um templo, mas tinha uma igreja que se reunia em várias casas. Lá em Jerusalém não tinha um templo, tinha o templo dos judeus, mas não tinha um templo cristão. No começo, a igreja se reunia nas suas casas, e por onde que Paulo passava, ele deixava uma casa ali onde que se reuniam as pessoas, e ele estabelecia um líder para aquela casa ali, que estava ali se reunindo aquelas pessoas. Então, queridos irmãos, isso vem do coração de Deus, isso é maravilhoso. Quando nós vemos pessoas sendo salvas, curadas, libertas, transformadas através da nossa casa. Amém? Então eu quero te desafiar agora você a orar e pensar. O que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho feito com a minha casa? Lógico que agora estamos em situação de restrição social, e brevemente nós teremos o nosso culto aqui, vamos ter o nosso culto presencial, daqui a uns dias já teremos voltado. Nós estamos preparando aqui o templo para receber os irmãos e os amigos. Mas o que você quer fazer com o teu lar? Quer que o teu lar simplesmente seja um local onde que você chega em casa depois do trabalho e fica descansando? Ou quer abrir a tua casa para você fazer uma agência do Reino de Deus, para que o Reino de Deus seja expandido através da tua casa? E você quer fazer o que com a tua vida? Quer simplesmente olhar para trás e dizer, quando terminar a tua vida, você olhar para trás e dizer, bem, eu comprei um carro, eu comprei uma casa, eu tenho o carro do ano? Ou você quer usar a tua vida para discipular e olhar para trás depois e dizer assim, bem, eu comprei uma casa, comprei um carro, mas isso tudo vai ficar.
mas o que eu vou levar vai ser aquela pessoa eu ganhei para Jesus, eu discipulei aquela pessoa, eu tive um relacionamento intencional com aquela pessoa e ela foi transformada pelo Espírito Santo através da minha vida, eu que orei por ela, não para se gloriar, porque toda honra e toda glória seja do Senhor, né? Mas eu que investi a minha vida na vida daquela pessoa. Discipulado é isso, é vida na vida. Os discípulos não tinham um manual, mas eles tinham o Espírito Santo que ajudava-os a ganhar outras pessoas para Jesus. Então que você possa pensar nessa noite, o que você tem feito com a tua vida? O que você vai fazer depois que você puder estar próximo de Deus? O que você vai fazer? Que desculpa você vai dar? Ou qual vai ser a tua decisão hoje, para depois, quando chegar diante de Cristo, você dizer como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira. Desde agora o justo juízo está com a coroa reservada para mim, e não somente para mim, mas para todos os que amarem a sua vinda. Então que você possa pensar algumas coisas nessa noite. Em primeiro lugar, o que isso vai fazer com o teu lar? É um local de aconchego? Amém. Mas também um local de proclamação, de divulgação do Evangelho? Amém. O que isso vai fazer com a tua vida? Você vai ajudar a discipular outra pessoa, investir a tua vida numa outra pessoa? Ou você vai simplesmente comprar um carro, ganhar uma casa não, que bom que você ganhasse uma casa, né? Na loteria. Não, mas comprar uma casa, ter um bom emprego, ter uma boa aposentadoria? Ou você vai procurar investir o teu tempo naquilo que é mais precioso, que são vidas que ficam, vidas que vão para o céu. Então eu queria que você pensasse nessa noite nesse ponto. Nós vamos orar agora, eu queria convidar você para orar e fazer esses questionamentos para você. Querido Pai, bondoso Deus, nós vemos que o Senhor usou a tua igreja para implantar o reino teu, Senhor Deus, aqui nessa terra. Enviou teu Filho para edificar essa igreja, e era teu plano, estava no teu mistério sagrado, edificar a tua igreja através de Cristo. E, Senhor Deus, depois que Cristo subiu ao céu, nós estamos aqui para continuar a obra de Cristo. E, Pai amado, nós pedimos que o Senhor nos desperte para usarmos nossos lares, para abrir nossas casas, para ter um PGM, para ter um grupo de encontro ali, Senhor Deus, e que usamos para nossa vida para discipular outras pessoas em nome de Jesus, ter um relacionamento intencional, discipulador, ter um encontro intencional em nome de Jesus, que nossas vidas venham ser usadas para expandir o teu reino em nome de Jesus. E agora nós queremos pedir, Pai amado, que o teu poder se manifeste, Pai amado, em nome de Jesus. Visita o pastor Paulo que está ali no hospital, em nome de Jesus de Nazaré, que os seus órgãos venham reagir, Pai amado, a essa Covid, Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor intervenha, Pai amado, naqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, Senhor Deus, aqueles que estão, Pai amado, acamados, aqueles que estão precisando de uma intervenção na área da saúde, aqueles que estão precisando de uma intervenção na área do emprego, aqueles que estão precisando de uma intervenção na área do casamento, meu Senhor, que o Senhor intervenha, que o teu reino venha ser implantado em cada família, em cada lar, em nome de Jesus de Nazaré, e que toda obra maligna seja desfeita em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Cada dia nós estamos melhorando a nossa transmissão. Domingo que vem vai estar bem melhor. Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do Misael, que esteve empenhado nessa divulgação, nesse trabalho. Quero louvar a vida dos irmãos que também têm ofertado com seus dízimos. Nós compramos alguns instrumentos, ganhamos alguns. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que doaram. Nós queremos nessa semana comprar mais alguns instrumentos para deixar essa nossa transmissão cada dia melhor. Cada dia melhor. Eu louvo a Deus por você que tem ofertado para missões. Invista a tua vida em missões. Deus deu o dinheiro não simplesmente para você usar para você, mas para você usar na obra dele. Então invista em missões. Eu louvo a Deus pelos irmãos que têm ofertado, que têm sido dizimistas, e louvo a Deus por aqueles que Deus tem despertado para trazerem sua oferta. E eu quero lembrar de uma coisa, irmãos, nós temos a nossa cesta do amor, e eu queria desafiar você a reservar um alimento, alguns quilos de alimento não perecível para você distribuir, deixar aqui no templo para a gente poder distribuir para aqueles que carecem. Tem várias famílias precisando, então nós temos essa necessidade. Então que Deus abençoe, Deus te guarde e que Deus te cuide. Então vamos nos despedir em oração. Querido Pai, despedimos desse culto em nome de Jesus e queremos pedir que Tu abençoes cada casa que está assistindo, que está cultuando
ao Senhor através dessa transmissão. Queremos pedir que o Senhor abençoe em nome de Jesus cada pessoa que vai assistir esse culto, que vai estar durante a semana participando dessa transmissão, em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste dando vitória, dando graça, mas principalmente trazendo salvação em nome de Jesus. Amém. As honestly as I know how, broken by the days gone by, the Spirit held my soul to rise. I try my best, but still I fail. And even then, you're with me there. You remind me I'm a child of God, regardless of the things I've done. All my hope is found in perfect love. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than ocean. Lord, your kindness leads us to repentance, to the heart of God. Your heart, oh God, is all I want. Oh, they say that it's impossible to ever save a sinner's soul, but my God says to the prodigal, my beloved one, you're welcome home. Oh, your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than ocean. Lord, your kindness leads us to repentance, to the heart of God. Your heart, oh God, is all I want. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. Oh, oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. Oh, your mercy
triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than all sin. Lord, your kindness leads us to repentance, to the heart of God. Your heart, oh God, is all I want. And here I stand before you now, as honestly as I know how. Regardless of the things I've done, my hope is found in perfect love. Oh, my hope is found